Vamos ver qual é a pergunta de hoje. A pergunta diz assim: quantos deuses existem no universo? Quantos deuses existem no universo? Tá? Então a gente vai ver algumas questões para a gente falar sobre isso. Vamos lá. Ponto 1. Para nos sintonizarmos bem neste tema e dentro da visão bíblica, devemos considerar alguns momentos históricos e teológicos que se expressam no texto bíblico sobre esta questão. São essenciais para que tenhamos uma perspectiva mais abrangente e real para a compreensão bíblica. 2. Temos que ter em mente o primeiro momento de todos na Bíblia e segundo a própria Bíblia. Primeiro momento, ante tudo, ser criado e o universo se tornar real. Esse primeiro momento foi entendido por Moisés em seu monoteísmo duvidoso. Ele afirma que Jeová falou no plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mais de um, é plural. Estudando reflexões teológicas sobre o tema, encontramos versões hebraicas determinando que o Todo-Poderoso é tão grande, tão poderoso, que Moisés não teve outra alternativa a não ser colocar aquele plural no texto. Mas, na verdade, era um só Deus. Era um só Deus. Por sua vez, o cristianismo responde com as pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito, que participam da criação, mas todos eram um só Deus. 4. Na história bíblica, acompanhando a trajetória histórica judaica, bem como sua prepotência de achar-se povo especial de Jeová, a ponto de entenderem Deus afirmando isto, embora Jesus tenha se manifestado contrário. Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Né? Verifica-se 3 momentos sobre evolutivo para chegarem ao monoteísmo tão difundido. Primeiro, em Abraão, até antes de Moisés, o politeísmo. Entre muitos deuses, Jeová estava com o patriarca e sua descendência. Influenciado pela religião egípcia, a partir de Moisés até o exílio em Babilônia, o enoteísmo. Entre muitos deuses, Jeová era o maior, o mais poderoso, o aniquilador dos demais. Portanto, Israel se despontava em importância em relação a todas as demais nações, segundo a vaidade teológica daquele povo. A partir de Babilônia, acontece um fenômeno interessante. Os hebreus assumem o monoteísmo completo. Só Jeová é verdade, o resto é tudo mentira, falso, engano. Isso, na vaidade deles, cresceu a importância deles no mundo e todos os povos minguaram na teologia deles, claro, né? Por causa disto, desenvolvem a cultura apocalíptica. Textos
garantindo que tudo que estavam fazendo contra o povo, contra os judeus, o mais importante do mundo, não é? Haveriam de sofrer em um nível muito pior. Ou seja, os textos apocalípticos é assim: vocês que são poderosos estão fazendo isso conosco, que somos o povo do único Deus. Pois bem, Deus vai castigar vocês de maneira muito pior do que estão fazendo conosco. É basicamente isso que funciona no texto, nos textos apocalípticos, tá? Inclusive Apocalipse em relação ao cristianismo. Neste contexto, e buscando um responsável para todos os males no mundo, já que não haviam outros deuses, influenciados pela religião persa, surge um bode expiatório, Satanás, o diabo, aquele que não era Deus, não tinha poderes de Deus, mas era a encarnação de todo o mal, de toda malignidade. O livro de Jó surge neste tempo para explicar melhor a todo mundo sobre esta figura sinistra, responsável por tudo de mal no mundo. Este era como o Senhor das outras nações, das outras religiões. Até hoje a gente usa muito isso, né? Muito bem. 8. Só há Só há um só Deus. Desculpe. Se há um só Deus, por que tantas religiões no passado e no presente ainda acreditam em muitos deuses? A revelação de Deus é a mesma para toda e qualquer pessoa no mundo, no passado, no presente e no futuro. O problema é a mais simples e completa possível, não é? O problema é a mais simples e completa possível. Todo ser humano tem acesso a ela, acesso a essa revelação. Só que cada um, por vários fatores pessoais ou sociais ou ambientais, entendem de maneira diferentes e reagem de maneiras diferentes também. Então, Deus se revela. Né? Essa revelação é a mesma em qualquer época. Fulano A entende de uma forma, fulano B de outra, fulano C de outra, D de outra. São maneiras diferentes de entender a mesma revelação. Quem está certo? Quem está errado? Entende? Cada um entendeu segundo sua vivência, sua experiência. E Deus sabe disto. Não tem um que é especial, não. Esse entendeu tudo. Não. Moisés entendeu quase nada sobre Deus. Muita coisa que Moisés ensinou, Jesus disse lá, não tem nada a ver com Deus isso aí, não. Mas isso invalidava Moisés? Não. Deus sabe que as pessoas vão entender de maneira diferente, porque cada um tem um mundo, tem uma experiência, tem uma visão diferente das coisas. Tá bom? 9. Essas maneiras diferentes geram respostas diferentes das pessoas, geram religiosidades diferentes, religiões diferentes, mas isso não importa para Deus, que ama e compreende tudo isto. Pega uma criança, olha, bota 5 crianças ali diante de você, não é? E conte uma história para ela. Conte uma história para todas elas ao mesmo tempo. Depois vai e pergunte a cada uma o que é que ela entendeu sobre a história. Você vai ver que diferenças enormes. Crianças. E nós somos assim, diante da revelação de Deus. Entendeu? Você vai ficar zangada com quem? Das crianças que entendeu o que você ensinou. Vai ficar zangada com qual? Com as que menos entenderam? Ou você vai amar todas?
sabendo que são crianças e que eles entendem de maneira diferente. Entendeu? Nós somos crianças, criancices vivas, né? Tolices vivas que a gente comete. Muito bem. Essas maneiras diferentes geram diferentes nas pessoas. Pronto, isso aqui eu já li, né? O 9. Ao 10. Como Moisés entendeu o façamos no plural como sendo um ou mais de um Deus, ou como o cristianismo compreendeu como sendo a presença da Trindade, né, da triunidade, ou como outras religiões percebem a presença de vários deuses nesse façamos, né? Quando se ama, se compreende as limitações das pessoas. O que interessa ao projeto salvador da graça é o querer ser agradável ao Senhor. É isso que interessa ao Espírito de Deus. E com isto, o Espírito entender a permissão da pessoa para operar toda a graça na vida dessa pessoa. É isso que faz a diferença no Deus encarnado em Jesus. Tá bom? Então a pergunta é, aqui a pergunta, quantos deuses existem no universo? Quantos deuses? Pergunte a Moisés, que falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Pergunta aos cristãos que dizem que é a Trindade que está aí. Entendeu? Então, quantos deuses existem? É claro que existe só um Deus Todo-Poderoso. Mas isso não invalida, não é? Que pessoas como Moisés tenham entendido mais de um. Por um motivo ou outro, por uma situação ou outra. Tá bom? Isso não faz diferença. O Deus que ama, ama a todos e compreende que são crianças, entendendo uma situação tão interessante, né? Na vida religiosa de cada uma delas. Tá bom? Então, saiamos da nossa visão humana e peguemos a visão divina, a visão de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Jesus falando, eu tenho outras ovelhas fora desse rebanho e convém a mim ir buscá-las e juntar com vocês e fazer de vocês um só rebanho. Jesus que falou, tá? Esquece esses teólogos pequenos, humanos que tem aí e vamos nos apegar a Jesus, ao ensino de Jesus Cristo. É isso que faz a diferença. Tá bom?